Shalom, shalom, que o Eterno abençoe a vida de todos em nome de Yeshua HaMashiach. Aqui quem vos fala é o Cleiton, eu sou coordenador e terapeuta e atuo na área de dependência química. E eu venho hoje aqui abordar um assunto com vocês que muita gente ainda não ouviu falar. A gente sabe o que é dependência química, a gente sabe o que é adicção, mas o que leva o indivíduo a se tornar um adicto, a se tornar um dependente químico? Acredito eu, que nós estamos tratando o problema de uma forma errada, porque os vícios, eles têm origem, na grande maioria das vezes, nos traumas, e nós não estamos atacando as causas do real problema. E quando nós vamos fazer uma abordagem, com um dependente químico, essa ideia de que o vício ele tem origem em um trauma, nem sempre a gente consegue detectar isso. E tudo isso é porque nós não estamos atacando, realmente tratando a causa real da doença, do que levou a pessoa a ser acometida pela dependência química, pela adicção. Mas para entender o que leva uma pessoa ao vício, é necessário a gente observar os benefícios. O que a droga faz por você? As pessoas elas costumam dizer que o vício ele oferece um alívio para alguma dor que ele possa estar sentindo, é uma saída para o estresse, dava um senso de conexão com algo maior. Tem até um cantor que eu admirava muito, que era o Jim Morrison, da banda The Doors. Ele falava que ele conseguia atravessar portas, que ele conseguia ir para outros lugares, para outras dimensões através do uso de substâncias psicoativas. Uma noção de controle, de significado, eu dar um significado para a minha vida, essas viagens que as pessoas têm. A sensação de estar vivo, principalmente essas drogas de adrenalina que dá aquela levantada, aquele ápice de êxtase, de prazer, vamos colocar assim, entusiasmo, e vitalidade. Em outras palavras, queridos, o vício, ele preencheu um vazio que existia dentro do indivíduo, mas que não tinha sido satisfeita na vida daquela pessoa, ou seja, existia um vazio dentro daquele indivíduo e ele preencheu aquele vazio fazendo uso de substâncias psicoativas, correto? E todos esses estados da ausência de conexão e do isolamento, até o estresse no dia a dia, eram de dor emocional. Então, o que nós devemos perguntar sobre dependência química não é qual é o vício, mas sim qual é a dor. E quando a gente olha para uma população, para um determinado grupo de dependentes químicos, o que a gente mais observa é que quanto mais adversidades ele sofreu na infância, maior é o risco dele se tornar um dependente químico, de se tornar um adicto. Então, o vício sempre será relacionado ao trauma e às adversidades na infância. O que não significa que todas as pessoas traumatizadas se tornarão dependentes químicos, mas que a grande maioria dos dependentes químicos passaram por traumas que os levaram a se tornarem dependentes químicos. O tratamento para isso, ele exige muita compaixão, muito carinho, muito amor, muita paciência, muito discernimento, muita ajuda, muita compreensão, em vez de consequências severas, tipo medidas punitivas e a exclusão do indivíduo do meio ao qual ele vive. Existem muitos centros terapêuticos hoje que acham que é punindo, que acham que é humilhando, que acham que é pegando pesado com a pessoa, que está tratando o dependente químico e não é. Por quê? Eu vou te dar um exemplo. Se uma criança ela teve um pai que sempre gritou com ela a vida inteira, tudo era gritar, tudo era xingar,
Eu, como um terapeuta, se eu tenho esse tipo de abordagem com o dependente químico, automaticamente ele vai trazer à memória a figura do pai. O pai que gritava, o pai que punia, o pai que humilhava. Então eu não estou tratando a raiz da doença do dependente químico, do drogadicto. Eu estou só alimentando mais e o afastando de mim. Então não é dessa forma, você hoje que trabalha com dependência química, ou você familiar que tem um dependente químico, né, que mora com você, não vai ser gritando, não vai ser punindo, não vai ser humilhando, não vai ser esse tipo de abordagem que vai fazer com o seu dependente químico, com o seu ente querido, ele mude de vida. Nós temos que ter carinho, compreensão, atenção, para que essa pessoa realmente ela possa entender o que a levou a se tornar um dependente químico. Vamos analisar, queridos, com a grande falha que existe, né, dentro de tratamentos, nós nos tomaríamos conscientes e deveríamos nos perguntar: será que entendemos de fato essa condição? A condição do que é um dependente químico, do que é um adicto, do que é um drogadicto? Será que a gente está parando para se perguntar isso? O porquê que muitas pessoas vão até o seu centro terapêutico, a sua comunidade terapêutica, elas passam por um processo de tratamento e elas não se recuperam? Será que nós temos feito as abordagens certas? Será que nós estamos tratando a raiz da doença do indivíduo? Então são perguntas que nós devemos fazer, porque às vezes a gente está ali no tratamento com a pessoa, acompanhando ela, e vê que ela não está evoluindo. Será que a forma de abordagem que eu tenho tido com esse indivíduo, será que está sendo funcional? Daí eu falei lá, né, do pai que gritou, né, existem outros traumas que podem ser desencadeados que levam o indivíduo à adicção. Então a gente tem que fazer uma anamnese minuciosa, né, do indivíduo, principalmente quando ele chega, e ter as evoluções terapêuticas, psicológicas, psiquiátricas, para você poder ajudar efetivamente a pessoa que está se tratando com você. E infelizmente isso não acontece na grande maioria dos centros terapêuticos. Nós não estamos encarando a real natureza, né, como resposta ao sofrimento humano. As pessoas estão sofrendo, eu costumo dizer que dentro de um centro terapêutico, comunidade terapêutica, existem 3 tipos de indivíduos. Tem aquela pessoa que realmente quer e que vai para um centro terapêutico para se recuperar. Tem aquele que quer e não sabe como, e tem aquele que não quer. O que quer e vai disposto a mudar de vida é aquele que já sofreu demais e que está com mente aberta para poder se libertar. Ele está disposto a fazer qualquer coisa para se libertar do vício. O que quer e não sabe como é aquele que ainda encontra reservas dentro dele. É aquele: eu acho que eu posso trabalhar com uma redução de danos, eu tinha problema com certa substância, eu vou fazer uso de outra para amenizar a dor. E tem o que não quer. E é esse que não quer que a gente tem que ter uma abordagem assim, queridos. O porquê que ele não quer? Porque é muito fácil para um terapeuta, para um psicoterapeuta, né, para uma pessoa que trabalha, falar: não quer, vamos cozinhar o galo. Muita gente fala isso. Não, você está totalmente errado. São essas pessoas que mais precisam de ajuda. Porque aquele que quer e realmente está determinado a mudar de vida, ele vai seguir a programação normal. O que quer e não sabe como, você o direcionando, porque na grande maioria das vezes, esse que quer e não sabe como, ele ainda é uma pessoa embalista, que vai no embalo de outras pessoas. Ou seja, se for uma pessoa para levar ele para um algo bom, para uma direção assertiva, vamos pôr assim, ele vai seguir. Da mesma forma, se eu direciono esse indivíduo para algo negativo, ele vai também. Agora, o que não quer, meu querido, aquele que não quer, é aquele que você tem que investir. Porque, na grande maioria das vezes, essas pessoas têm traumas tão grandes dentro delas que elas não conseguem se abrir. E ela ainda encontra alívio, ela encontra paz, vamos pôr assim, né? É horrível dizer isso, mas é a verdade, dentro do uso de substâncias.
Então nós temos que trazer à tona essas verdades para essa pessoa que está sofrendo e que está precisando de ajuda. A gente tem que entender, queridos, que o vício, ele não é uma escolha, né? Nós entendemos dentro da literatura que nós não somos responsáveis pela nossa doença, né? Mas somos responsáveis hoje, a partir do momento que eu vou para um centro terapêutico, eu começo a ter contato com ferramentas terapêuticas, que sim, eu sou responsável pela minha recuperação, né? E esse mito da dependência química é de que seria uma escolha de pessoas que sofrem com ela. Todo o sistema legal, ele se baseia nessa ideia. Então, vamos punir, né, para impedir outras de fazer essa escolha. Ninguém que eu conheço, tá? Ninguém que eu conheço acorda de manhã e fala assim, o meu objetivo hoje, né, é eu me tornar um dependente químico. Eu acordo e falo, hoje eu vou usar droga. Ninguém pensa assim, queridos. Ninguém um dia acorda de manhã e fala assim, hoje eu vou lá usar droga do nada. Porque existem coisas que são mecânicas. Você acordar de manhã, querer tomar o teu café, né? Você querer fazer uma caminhada, você ter que ir resolver algum problema na rua. Mas nenhum indivíduo, ele acorda de manhã e pensa que vai se tornar um dependente químico, né? E ninguém escolhe, vamos dizer assim, sentir dor. Ninguém escolhe. Eu vou sair correndo aqui, eu moro no 3º andar, aqui no prédio que eu resido. Eu vou abrir a janela agora aqui e pular de cabeça lá embaixo? Eu sei que eu vou me machucar todo. Então ninguém escolhe esse sofrimento, queridos. Ninguém. Vamos desmistificar outra coisa. O vício não é genético. Eu já gravei um vídeo aqui no canal falando a respeito disso. Será que eu nasci adicto? Né? Então a gente, né, já desmistificou essas coisas aí, tá bom? Um dos maiores mitos sobre a dependência química é de que ele seria algo genético. Sim, isso de família? Será que eu herdei isso do meu pai? Por quê? Se eu sou alcoólatra e grito com meus filhos, que crescem e também recorrem ao álcool, eu transmiti a eles geneticamente? É o que eu costumo dizer. A criança, ela é igual uma esponja. Ela absorve tudo. Se você levar mensagens positivas, a maior probabilidade dele se tornar uma pessoa boa, uma pessoa que não vai adquirir esses vícios, vamos colocar assim, ela é muito maior. Mas se eu sou uma pessoa agressiva, se eu sou um cara que bebe, né, tem aquele pai, infelizmente, né, que o filho tá ali vendo ele beber, e um dia vai, toma um golinho aí pra você ver. Pum. Aquilo ali já, deu um gatilho. Poxa, mas meu pai bebe, meu pai tá aqui com os amigos dele, conversando, então eu acho que eu também posso. Até que um dia ele monta essa rodinha social do uso, né? E infelizmente, né, queridos, essas rodinhas a gente sabe que não é só o álcool. Entra uma maconhinha, entra uma cocaínazinha, daqui a pouco entra um crackzinho, e daqui a pouco começa a sumir as coisas dentro do quarto dele, dentro da casa, dentro do seu quarto, dentro da sua carteira. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o que falamos, com o que ouvimos e com o que fazemos na presença das crianças, certo? Ou isso trata, né? Será que isso se trata de um comportamento que eles desenvolveram porque eu reproduzi as mesmas condições em que cresci? Que é o que eu estou falando, a criança que vive num ambiente tóxico, a probabilidade dela se tornar um drogadicto, um dependente químico, ela é muito grande. E dentro desse sistema, né, de criação, vamos colocar assim, se eu não souber direcionar o meu filho, a minha filha, a probabilidade dela se tornar um drogadicto, um dependente químico é muito grande. É aquele negócio, você tem uma filha, né, sua filha te ama, ela quer sentar no seu colo, né, quer ficar abraçadinha com você, quer sentir o amor e o carinho que você tem para transmitir para ela. Só que aí você, não, sai daqui menina, eu tô cansado. Não, hoje não, tá doido, só fica no meu pé, você parece um chiclete. Querido, quando ela tiver certa idade, 12, 13, 14 anos, né, que ela tiver mocinha,
Aí vai querer buscar aquele colo que você deveria ter dado no colo de marmanjo lá fora. Aí você começa a falar que a menina não vale nada, aí você já começa a jogar a culpa na esposa, que a esposa não está olhando a filha direito. Tudo isso porque você não fez o seu papel de pai, não fez o seu papel de homem. Vão lá falar pro homem, né? Pro filho. Ô pai, brinca de bola comigo hoje? Ah não, meu filho, tô cansado. Ô pai, solta o papagaio comigo? Ah não, meu filho, não tá nem tendo vento, tá uma ventania que tá quase derrubando o mundo. Mas não, sempre inventando desculpas para não estar com o teu filho. Aí daqui a pouco ele encontra um amiguinho lá fora, né, que vai dar atenção para ele. Né? Geralmente um amiguinho 2, 3, 4, 5 anos mais velho. Porque infelizmente esse que já está mais velho, ele já está com a doença, né, em andamento. Ele ainda não pode ser um dependente químico, mas ele já é um adicto. Porque ele passou por esses traumas lá na casa dele. Ele foi rejeitado, ele não foi amado, ele não foi acolhido, ele não teve conversas efetivas com a família. Daí ele vai direcionar o teu filhinho. Ou seja, o seu filho vai enxergar a figura de um pai nessa pessoa. Aí você vai falar que a culpa é da pessoa. Eu escuto muito isso no centro terapêutico que eu trabalho. Ah não, mas é os meninos que vai lá chamar ele. Ah, mas é fulano que virou a cabeça dele. Mas será que você deu atenção de vida para o seu filho? Bom, queridos, ou seja, pode haver uma predisposição genética, mas isso não é o mesmo que uma predeterminação, ou seja, não significa que você seja geneticamente, né, programado para ter um vício. E a dependência química, infelizmente, é algo comum, né? É outro mito, né, de que o vício está restrito ao dependente químico ou a alguns fracassados na sociedade. Às vezes a gente acha que é só a pessoa que não teve uma chance de estudar, um berço de ouro, né, que não vai se tornar um dependente químico. Hoje, né, eu trabalho num sistema involuntário. E querendo ou não, o sistema involuntário ele é mais caro, sabe? Gera custo. E eu vejo pessoas, eu já tive advogados, médicos, pastores, bispos. Eu já tive tudo quanto é tipo de gente, tanto da alta classe, quanto de pessoas de uma classe, eu não vou colocar inferior, mas uma classe menor, né? Porque não existe ninguém superior a ninguém. Dinheiro não faz ninguém superior a ninguém. Por quê? Caráter não depende de dinheiro. Caráter depende de criação. Né? Então, uma predisposição não quer dizer que a pessoa ela vai ter uma predeterminação, né? Tudo isso é devido a traumas, né? A gente cansa de ver aí, né, em reportagem de televisão, eu odeio, vou ser sincero para você, sabe? Ah, pai mata filho, não sei o que, mãe espanca filho até a morte. Você vê que são pessoas de classe alta. Essa criança morreu, mas isso poderia ter desencadeado nela, esses traumas de espancamento, de humilhação, poderiam ter desencadeado nessa criança, lá na frente, né, um transtorno. Né? Porque a dependência química, ela é um transtorno, ela é um distúrbio, vocês estão entendendo? Então, não adianta achar que é só porque a pessoa não teve uma chance na vida de fazer uma faculdade, vamos pôr assim, que a pessoa vai se tornar um adicto, que a pessoa é uma fracassada. Vou te dar um exemplo, né? Meu pai fez aniversário ontem, parabéns pai, te amo muito. Meu pai, ele tem grande parcela, né, na minha recuperação, graças a Deus, e eu louvo a Deus pela vida dele. Meu pai não fez uma faculdade, mas meu pai fez curso, meu pai é trabalhador, meu pai conseguiu conquistar os objetivos dele, sabe? Isso não tornou ele um fracassado, isso tornou ele um vencedor. E meu pai nunca fez uso de drogas, né? Meu pai, ele toma a cervejinha dele lá, né? Mas ele sabe beber. Eu sou um adicto, eu não sei beber, eu não sei, eu já entendo isso hoje. E isso não me torna também um fracassado, porque eu despertei a obsessão e a compulsão. Porque a adicção é obsessão e compulsão. Né, transtornos de comportamento, né, defeitos de caráter aflorados, enfim, a gente sabe o que é isso, eu já expliquei para vocês em vídeos anteriores. Né? Mas esse tipo de pensamento é comum na nossa cultura.
A gente achar que é o pobre, que é o que mora numa comunidade, que é o drogado. O riquinho playboyzinho que mora lá na Zona Sul, não. Eu canso de ver os boyzinhos, igual eu falei com vocês, né? Eu trabalho no centro terapêutico involuntário. Né? Muitas pessoas, vamos colocar assim, boyzinho, tá? Não tô falando mal de vocês não, viu, rapaziada? Vocês são bênção. Mas muitos que têm uma condição financeira maior estão se envolvendo. E, na grande maioria das vezes, a dificuldade que eles encontram em se libertar dos vícios é muito maior. Por quê? Ele pensa assim, minha mãe tem dinheiro, papai tem dinheiro, se eu recair, eles me internam de novo. Porque são coniventes. A codependência está tão grande que a pessoa não entende, sabe? Ficar facilitando isso, vivendo de queda em queda, de clínica em clínica, não, tem que parar com isso, sabe? Tem que entrar com amor exigente, gente. Vamos estudar, vamos estudar, vamos estudar, vamos estudar. Eu estava aqui estudando, ó. Vocês olharem aqui, ó. Tô aqui com o meu notebook aqui, tô estudando, né? Porque aprende mais quem pergunta mais e quem estuda mais. Amém? Continuando. E quando a gente observa, né, hoje isso na sociedade, a gente enxerga os vícios em quase todos os níveis sociais, né, e diversas compulsões também. Mas, mais do que isso, né, toda uma economia baseada em atender a esses vícios. E hoje, né, o indivíduo ele pode se viciar em qualquer coisa, né, que a gente está falando aqui sobre drogadição, sobre dependência química. Mas uma pessoa ela pode se viciar até em música clássica. Vocês sabiam disso? A dependência ela se manifesta em qualquer comportamento em que a pessoa encontre um prazer ou alívio temporário e que passe a desejar aquilo intensamente. A pessoa, então, né, sofre as consequências negativas como resultado. Mas ela não para. Por quê? Porque ela já está viciada naquilo. Ou seja, ela não consegue parar, apesar dos desdobramentos ruins que isso acarreta na vida do indivíduo. Vou te dar um exemplo. A pessoa ela é viciada em iFood, tá? Um abraço pessoal do iFood, tamo junto. Paga nós aí, viu? Mas todo dia ele chega em casa, né, e ele vai pedir um lanche, né, de determinada marca, um sanduíche, vamos colocar assim. Ela vai viver aquilo todo dia. O dia que ela chegar em casa e ela não tiver o dinheiro para fazer o pedido lá da compra do sanduíche, ela vai se frustrar. O nível de irritabilidade vai aumentar, aí vai querer descontar na família, vai falar que os meninos estão gastando demais, vai falar que a mulher está gastando demais, que ela está comprando muita coisa. Ou seja, eu já começo a transferir a culpa que é minha do meu vício naquela outra pessoa. E olha você aí, gerando trauma na tua esposa, gerando trauma na tua namorada, gerando trauma nos teus filhos, desencadeando uma cadeia doentia. Então uma pessoa ela pode se viciar em qualquer coisa. Tem um amigo que era viciado num refrigerante, né? Não vou falar a marca aqui. No dia que a gente foi tirar as garrafas, isso aí, queridos, eu tô falando de coisas de 25 anos atrás, tá bom? No dia que a gente foi fazer uma limpeza, fui ajudar ele a limpar lá a casa dele, sem exagero, tá, queridos? Tinha quase 200 garrafas de refrigerante lá. E de determinados tamanhos. 2 litros, né, pequena, pequenininha. Eu falei, cara, você tá com um problema sério com isso. Ou seja, era algo que, aos olhos da sociedade, não faz mal, mas nós sabemos, né, que o uso abusivo de qualquer coisa, ele traz malefícios para as nossas vidas, né? E tomara que ele tenha se tratado, tomara que você esteja bem, meu irmão. Quebrar essa obsessão e essa compulsão sua aí. Legal? Queridos, isso pode incluir também as drogas, tá? O álcool e substâncias de todos os tipos, né? Igual eu tô falando com vocês. Também pode se relacionar ao sexo, a jogos de azar, a comprar, ao trabalho, ao poder político, a jogos online, os menininhos que ficam, ó, cuidado com teu filho, viu? Que fica só no telefone aí, ó,
Isso vicia, isso gera nele uma obsessão e compulsão. Depois que você abre isso, ele pode transferir essa obsessão e compulsão para outras coisas. Então tome muito cuidado com isso, mas tenha jeito, saiba impor limites, porque senão você traumatiza a criança, aí é o que eu falei, ela vai buscar isso em outras coisas. Bom, vamos lá. Contanto, que haja constante desejo e alívio, com consequências negativas a longo prazo e dificuldade de simplesmente parar. Se você tem isso, você tem um vício, companheiro. Porque às vezes as pessoas enxergam só o dependente químico, né? Mas você tem um vício e que está te prejudicando. Então tome muito cuidado. Tudo aquilo que tem domínio sobre você, que é mais forte que você, é um vício. Então tenha cuidado com certas condutas, com certas escolhas que você faz e com certos hábitos, correto? Tamo junto? Legal. Vamos dizer, eu tive um vício durante vários anos, foram 20 anos da minha vida, fazendo uso, que eram as drogas, padrões de comportamentos errôneos, O mundo, então, ele recompensa, esse workaholic altruísta, vamos pôr assim, Eu também, já tive vício em sexo, enfim, em várias outras coisas, Um vício que eu tenho hoje, vamos colocar assim, é a música. Eu gosto muito de música, sabe? É algo que eu sou apaixonado. Mas hoje eu consigo dosar isso, sabe? Então será que é um vício? Hoje, para mim, eu posso dizer que é um hobby, tá bom? Porque o processo de recuperação ao qual o indivíduo passa, ao qual eu passei, não é só para a libertação dos vícios, Vamos colocar o álcool e a droga em si. É um processo de autoconhecimento. É onde eu conheço quem eu sou, É onde eu conheço quem eu era. É onde eu começo a montar uma meta de quem eu quero ser, quais objetivos eu quero chegar. Então, eu passo por um processo e venho até hoje vivenciando esse processo de autoconhecimento, de saber quem eu sou e do que eu quero para a minha vida. Então, a gente começa a conseguir atingir algo que chama temperança. A palavra de Deus diz lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, que há um tempo para cada coisa. Então há um tempo para tudo. É algo que eu gosto muito hoje também, filme, série, mas eu sei dosar, Igual estou aqui gravando com vocês hoje aí para trazer essas informações. Eu poderia estar aqui vendo a Netflix, eu estou vendo uma série aí que eu estou apaixonado, Não vou falar o nome porque senão pode gerar aí algum transtorno para esse vídeo. Mas estou assistindo e estou gostando demais, está sendo muito legal. E não importa, querido, se é algo que a gente acha que é benéfico ou maléfico. Vício é vício e faz mal, correto? O ponto principal aqui para a gente fechar é que assim somos todos nós. Todos nós que vivemos na sociedade, a gente acaba adquirindo, vamos colocar assim, manias que acabam se tornando vícios. E isso pode te prejudicar. Às vezes eu fico tão concentrado numa televisão que eu esqueço de levar meu filho para brincar. Às vezes eu chego em casa tão estressado do trabalho que eu não tenho tempo para dar atenção para minha esposa, atenção para minha filha, atenção para o meu cachorro. Eu sou apaixonado com cachorro, mas eu moro num apartamento. E eu trabalho em plantões, Eu trabalho na escala de 8x6. Então, pensa, minha esposa foi trabalhar, hoje cedo. Saiu, era 6h30. Então, pensa eu deixar um bichinho aqui sozinho o dia inteiro. Ele vai ficar deprimido e vai acabar morrendo. Então, é algo que a gente tem que ter discernimento. Tem que ter sabedoria para tomar as decisões certas. Então, queridos, vamos lá. A grande maioria dos dependentes químicos entraram nessa vida devido a traumas que elas viveram na infância. Então, você que trabalha no centro terapêutico, você que está tentando ajudar pessoas, eu não estou falando que você está trabalhando errado. Eu estou aqui hoje te trazendo uma ferramenta
Né? Graças a Deus, né, o CT ao qual eu trabalho tem uma psicóloga maravilhosa, doutora Giane, abraço para você. Tá? A gente vai estar gravando um vídeo com ela mais para frente aí, a respeito desse tema mesmo, tá? A gente falou aqui sobre traumas, né? Estamos falando sobre traumas, mas vamos falar, no vídeo aí, né, quando a Hashem permitir, de quais são esses traumas e de como tratar esses traumas, né? Então eu vou ter uma profissional aí explicando para vocês, né, essas ferramentas. Mas você que é terapeuta, psicoterapeuta, coordenador, que está hoje trabalhando no centro terapêutico ou na comunidade terapêutica, abra sua mente para isso. Que a gente pensa que é só tampar a garrafa, apagar o baseado, parar de mentir, parar de manipular, não. O que levou essa pessoa a tomar essas atitudes, a ter essas escolhas na vida dela? Na grande maioria das vezes, são os traumas. Então, queridos, vamos começar a enxergar os nossos pacientes com olhos de amor. Empatia. Começa a ter empatia por essa pessoa. Começa a se colocar no lugar dela. A melhor forma de eu conseguir, né, ajudar uma pessoa é eu me colocar no lugar dela. Que a gente possa ter mente aberta para isso, tá, queridos? E que a gente possa colocar em ação ferramenta aí de trabalho para a gente aí. Amém, querido? Tamo junto? Se você gostou aí, né, não deixe de dar o seu like nesse vídeo. Compartilhe esse vídeo com pessoas para que elas possam entender essa ferramenta terapêutica, essa ferramenta que eu estava estudando aqui, que é maravilhosa para as nossas vidas, né? Para a vida daquele paciente que está lá hoje, é o que não quer. O que quer e vai, o que não quer, o que quer, mas não sabe como, e o que não quer. Vamos começar a olhar esses que não querem, porque são esses aí, né? Não que os outros não precisem, mas é esse aí que a gente tem que focar mais. Porque aquele que quer, a gente está num centro terapêutico onde todo mundo quer, é muito fácil. Roda no start. Mas, quando você pega aquele que não quer, é esse aí que você tem que ir lá, para a gente rastrear a raiz da doença. E para os outros também. Legal? Se você gostou, deixa seu like, se inscreve aí no canal Ideia de Terapeuta e em breve estaremos aí lançando mais vídeos aí. Tamo junto? Que o Eterno abençoe a tua vida. Shalom, shalom.